Olá, Pai do Senhor, vamos continuar nossa leitura do livro Bem-vindo, Espírito Santo. Deixa o vento tomar conta. Você já viu uma asa delta pegar uma brisa de ar quente e pairar perigo? Perdão. Você já viu uma asa delta pegar uma brisa de ar quente e pairar preguiçosamente cada vez mais alto? Imagine uma estrutura leve que não tem motor e que veleja sem esforço em um oceano de ar. É fascinante observar esse voo tranquilo, capturado voluntariamente por uma corrente de ar. Apesar de jamais ter voado de asa delta, acho que entendo qual deve ser a sensação. Em um sentido espiritual, acho que já tive experiências semelhantes. Lembro-me muitas vezes de estar em um palco adorando o Senhor com milhares de pessoas cantando canções de louvor e de adoração a Ele durante o culto. Começamos cantando uma estrofe simples ou uma música conhecida. Se o Espírito de Deus estiver na canção, posso sentir. Então cantamos de novo. Ao repetir, posso sentir como se estivesse subindo. Cantamos de novo e vamos ainda mais alto. O sopro do Espírito começa a levar os corações e as vozes cada vez mais alto, assim como o vento leva a asa delta até que somos levados à presença do Senhor. O que acontece quando a música não traz consigo a bênção? Troco de música imediatamente. Se o refrão não continua a menos levar a presença divina, não o canto mais de uma vez. Se a canção seguinte serve para conduzir o louvor e carregar em si a bênção, então a canto até que Deus tenha tocado cada coração presente ao culto. Não coloco fronteiras no caminho pelo qual o Espírito se move. Experimentar esse precioso toque da presença divina é o objetivo, e eu troco de música tantas vezes quanto for necessário para sermos elevados aos céus. Você pode então perguntar: Benny, o que você faz se o Espírito Santo não unge a música ou o hino de louvor? Eu começo a pregar. Conforme prego, faço uso dos mesmos princípios. Lembre-se, se você se puser diante de uma plateia para proclamar a palavra de Deus, evite memorizar a mensagem e absolutamente evite se preparar demais. Estude o máximo que puder e organize seus pensamentos, mas tenha completa consciência de obra. Tenha completa consciência da obra do Espírito Santo. Se o Senhor toca uma declaração sua, torne a repeti-la. Ela irá elevar o culto. Pode ser que em algum ponto da mensagem você se sinta compelido a parar de pregar e começar a ministrar como como muitas acontece comigo. Tenho certeza de que você sabe qual é a diferença. A pregação, proclamar o Evangelho, o ministério consiste em ir ao encontro das necessidades espirituais dos ouvintes, enquanto
se flui no Espírito de Deus. Os músicos que fazem parte de nossos cultos são tão sensíveis à presença da bênção que tudo que tenho de fazer é um leve movimento com o dedo para que eles saibam que eu senti a bênção do Senhor. Imediatamente eles começam a tocar um hino de louvor conforme o vento do Espírito nos leva cada vez mais alto. O que acontece a seguir? Permito que o Espírito Santo conduza o culto e sigo toda a orientação que ele dá. Se existe alguma coisa que aprendi em mais de 2 décadas de ministério, é isto. O Espírito Santo responde à fome, o anseio e o desejo do povo por ele fazem com que ele chegue mais perto. Quando eu era garoto, costumava me divertir pegando um galão de gasolina ou de óleo e transferindo o líquido para outro recipiente com uma pequena mangueira de borracha. Essa mangueira se chama sifão. Por vezes era preciso chupar a mangueira para fazer o líquido fluir, mas quando ele começava, não parava até que todo o combustível tivesse transferindo para o outro recipiente. E assim que funciona com o Espírito Santo. Em um culto eu funciono como uma mangueira e nada mais, que o Espírito Santo usa para fluir e preencher alguém que está vazio. Durante um culto busco com frequência as pessoas que estão sem um brilho da bênção de Deus. Pode ser um ministro sentado atrás de mim, um adolescente da primeira fileira, um avô que esteja a meia distância na plateia. Quando o Espírito do Senhor me leva a ministrar, caminho até a pessoa e coloco as mãos sobre ela. É como se estivesse inserindo energia em um corpo vivo, em vez de em um dispositivo morto. Quando apenas uma pessoa recebe uma bênção, tal fato produz eletricidade que se espalha rapidamente para os outros. O processo continua a se multiplicar até todos os presentes serem tocados pelo Espírito Santo. O que acontece com Benihim em situação dessas? A bênção sobre mim se intensifica, ela dobra até triplicar. Porque eu oro com pessoas que estão prontas para receber algo de Deus. Porque isso ajuda a construir o ambiente da bênção para que todos os presentes, até mesmo aqueles que não estão famintos, criem um senso de expectativa e sejam imediatamente atraídos para o Senhor. Por favor, permita que eu compartilhe com você algo sobre o Espírito Santo que aprendi por experiência própria. Conforme ele nos usa, um poderoso conhecimento varre nosso ser. Ele nos diz o que fazer, mesmo que não saibamos o motivo. Moisés não sabia o que iria acontecer exatamente quando iniciou a busca pela terra prometida. O rio não se separou para os filhos de Israel, até os sacerdotes que carregavam a arca da aliança colocarem os pés na água. Josué, capítulo 3, versículos 13 ao 17. As jornadas missionárias do apóstolo Paulo eram
constantemente redirecionadas de acordo com os planos do Espírito Santo. Qualquer capitão de um navio poderá dizer a você que é impossível manobrar um navio grande até que ele se ponha em movimento. A grande comissão não diz: quando seus planos estiverem prontos, você pode começar. Ela diz: comece. Talvez você se pergunte: mas e se eu souber o que dizer quando testemunhar? Não se preocupe. Mexa-se junto. Compartilhe o Evangelho e confie no Espírito Santo, pois Deus declara: abre a sua boca e eu alimentarei. Salmos 81, versículo 10. Pode ter certeza, o Espírito Santo já está se movendo. É melhor que você se mova com ele. Você não está mais em uma sala de aula esperando o sinal do para que você dê o próximo passo do dia. Esta é a vida real e o Espírito do Senhor quer realizar uma grande obra por meio de você. Comece a se mexer. Eu sempre disse: se o Espírito Santo consegue transformar um pó em um homem, o que irá acontecer quando o sopro do Todo-Poderoso tocar o homem novamente? O Senhor Jesus disse: o Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. O Espírito Santo que vivifica você, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Romanos capítulo 8, versículo 11. Tal tarefa é impossível para a carne, quando o homem permite que a bênção do Espírito Santo toque e transforme. A palavra dele transmite vida, não morte. O apóstolo Paulo nos diz que somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O Espírito Santo tem o poder de transformar a morte em vida. Deus pediu a Ezequiel: profetize ao Espírito, profetize, filho do Senhor, e diga-lhe: ascendido o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que viviam. Ezequiel capítulo 37, versículo 2. A palavra em hebraico para sopro, ruach, é traduzida como Espírito no versículo 14, que poderia verdadeiramente ser a melhor tradução para a referida palavra. O profeta Isaías ouviu uma voz que dizia: clame ao que ele respondeu. O que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva,
e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai e sofre. Quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. A relva murcha e as folhas caem, mas a palavra do Senhor Deus permanece para sempre. Isaías capítulo 40, versículo 6 ao 8. Eis aqui o profeta dando um aviso: todos os homens são como relva, e toda a glória deles é como a flor. O mesmo Espírito Santo que compartilha a vida por trazer o julgamento e até a morte. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Não se esqueça de que quando se peca contra o Espírito, aquele que peca corre o risco de perder o Espírito para sempre. Os perniciosos não conhecem o maravilhoso poder do Espírito de trazer o julgamento e de remover a vida. O sopro do Todo-Poderoso em um fiel serve para vivificar, mas quando ele assopra em um pecado pode trazer a morte. É por tal motivo que ele deve ser temido. Então é isso a leitura de hoje. Tenha um excelente dia abençoado e que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.